Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 7 de setembro e eu vou continuar analisando os dados da Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Então, para começar, vamos analisar o represamento que aconteceu da semana passada para essa semana. Então, na curva do dia 30 de agosto, a gente estava registrando aqui 124.500 casos e no mesmo período a gente agora está registrando 138.440 casos, ou seja, praticamente 14 mil casos que demoraram até uma semana para entrar no sistema, um represamento aqui de 11% do total. E então esse represamento de uma semana está na média, em geral é 11 ou 12% que acontece, mas eu queria chamar a atenção para o represamento de 2 semanas, que ficou muito alto, 8 mil casos ou 7% que demoraram até 14 dias para entrar no sistema, e principalmente o de 3 semanas, que ainda não está desprezível, tá 5 mil casos que demoraram 3 semanas para entrar, ou seja, 5% do total de casos demoraram 3 semanas para aumentar. Mas eu estou atribuindo esses 5 mil casos de 3 semanas atrás, porque essa semana diminuiu um pouco aquela defasagem de Porto Alegre. Porto Alegre, semana passada, estava faltando 11, 12 mil casos, praticamente metade dos casos de Porto Alegre não estavam sendo contabilizados pela Secretaria Estadual. Hoje já diminuiu, hoje estão faltando só entre aspas, né, mas estão faltando apenas 8 mil casos de Porto Alegre. Dos 26 mil que a capital tem, a Secretaria Estadual está registrando na faixa de 18 mil casos. Então, essa defasagem de Porto Alegre diminuiu, e eu acho que esses 5.286 casos, a grande maioria veio de Porto Alegre. Então, não vou considerar represagem de 3 semanas no ajuste que a gente vai fazer, mas vou considerar a represagem normal de 1 semana, e de 2 semanas não vai chegar a 7%, mas vamos ver o que a gente vai fazer. Então, a curva de hoje, no dia 6 de setembro, está registrando 143.914 casos, mas a gente vai fazer aquele ajuste para supor que no dia de hoje a gente está com 161.184 casos, e na semana passada, no dia 30, ainda vai ter um ajuste para chegar a 145.553 casos. Então essas 2 semanas são as semanas que a gente está ajustando, e aí a gente vê esses aumentos. A gente vê que na semana do dia 23 ao dia 30 teve um aumento significativo, mas que não parece ter se repetido na semana do dia 30 ao dia 6. Isso se a gente mantiver essa tendência de represamento que a gente vem observando. Então, sem o ajuste, como é que funcionaram os novos casos por dia? Oficialmente, a gente está aqui há várias semanas mais ou menos nos mesmos patamares, e nessas 2 semanas deu uma diminuída. Aqui a gente consegue enxergar melhor como é que isso fica, observando as médias semanais. Então, realmente estava mais ou menos no mesmo patamar durante todas essas semanas, e depois começou a dar um decrescimento aqui, uma desaceleração. Mas a gente sabe que tem que ter um certo ajuste, e aí quando a gente faz esse ajuste, os casos começam a aumentar. E com o ajuste a gente fica aqui uma leve aceleração nessas 2 últimas semanas, então colocando 5% no represamento de 2 semanas e 12% no represamento de 1 semana, fica mais ou menos assim. Então, talvez tenha uma diferença, talvez fique, em vez de 7 mil para essa semana e 17 no total, ou seja, 5 mil nessa semana e 17 no total, então vai dar uma equilibrada nessas 2 últimas semanas, mas o que a gente pode observar é isso. A gente teve um período de estabilidade e talvez agora a gente esteja saindo desse período de estabilidade, seja por conta daquele fim de semana, daquela semana de muito frio que o turismo aumentou, seja por conta de aberturas no comércio que a gente está vendo, seja Porto Alegre liderando aí essa aceleração. Não dá ainda para saber se essa aceleração vai se concretizar, mas só que infelizmente eu estou apostando que no mínimo uma leve aceleração a gente vai ter visto nessas 2 semanas, mas claro que tem que esperar até os dados se consolidarem. A gente está vendo aí 5% de aumento há 3 semanas atrás, foi o que a gente viu essa semana. Então, os dados do Rio Grande do Sul eles são muito voláteis. A gente não tem como ter
uma confiabilidade muito grande, a não ser em dados já muito passados. Por isso que eu sempre faço esse ajuste, para a gente ter uma noção mais em tempo real do que pode estar acontecendo se a gente mantiver as características do represamento que a gente sempre observa, tá? Mas enfim, então com o ajuste a gente tem essas médias aqui, 2.500 casos por dia na semana passada, 2.233 nessa semana. Talvez a gente estabilize em 2.300 e 2.300, vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Mas enfim, aqui está a curva do Rio Grande do Sul, a gente pode analisar os outros dados, né? Primeiro, número de recuperados, 131.094. Então, mesmo com o nosso ajuste, o número de recuperados está em 81%. A grande parte dos pacientes está se recuperando. Os casos ativos estão dando uma aumentada nessas 2 últimas semanas, porque a gente está vendo realmente uma certa aceleração, né? Parece que está tendo aceleração, então os casos ativos naturalmente vão aumentar um pouco. E os óbitos, a nossa taxa de letalidade, ela está estabilizada aqui, eu diria que entre 2,4% e 2,5%, porque aqui os óbitos a gente também tem represamento nos óbitos. Essa semana, por enquanto, a gente está registrando 197 óbitos, mas a gente sabe que pode registrar mais. Semana passada a gente também tinha registrado na faixa de 150 óbitos na semana, e hoje a gente já sabe que tiveram 319 no mínimo. Então, mas só que a notícia boa é que os óbitos eles estão mais ou menos estáveis também, né? A gente sempre está vendo aqui entre 350 e 400 óbitos, até deu uma diminuída nessas últimas 2 semanas. Eu não estou considerando os dados da semana do dia 30 ao dia 6, mas deu um leve decrescimento aqui nessas 3 últimas semanas. Então vamos ver o que as próximas semanas nos dizem sobre os óbitos. Agora, testes realizados. Essa semana eu estou notando que tem alguma falha nos dados. Não é possível que só 5.000 testes PCR testes rápidos tenham sido feitos. Aliás, só entraram 13.000 testes rápidos no sistema. Eu acho que deu algum problema na contagem dos testes rápidos, porque não é razoável a gente ter feito 80% PCR. Antes esses dados aqui fossem verdadeiros, eu ficaria muito feliz de dizer 80% de todos os testes feitos no estado essa semana foram via PCR, mas só que é tão discrepante das médias naturais que a gente vem observando que eu só consigo pensar que tem alguma coisa errada. Até porque a positividade dos testes rápidos ter sido acima de 50%, isso daqui não é razoável. A gente sempre tem uma positividade do teste rápido na faixa de 12% a 15%, então 57% de positividade é muito alto. Isso daqui me leva a crer fortemente que não foram 67.000 testes feitos essa semana, devem ter sido muito mais. Eu estou pensando aqui que com certeza foi acima de 100.000 testes e está faltando muito teste rápido nessa conta. Os testes PCR, se a gente for olhar só os PCRs, eu até tenho uma coisa boa para falar. A positividade do PCR, se isso estiver correto, está muito boa, porque a gente sempre tem uma positividade na faixa de 30%, dessa semana foi 20%, então está chegando perto aí dos patamares mais aceitáveis. Mas os testes rápidos aqui com positividade de 57% levaram a positividade da semana para 28%, mas de novo, com certeza esse dado aqui não está contabilizado corretamente, tá, gente? Bueno, então, essa semana era mais ou menos isso que eu tinha para comentar. Qualquer coisa deixa nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.